Aí eu falei pra você que a gente ia conversar sobre psoríase, sobre problemas na pele. Provavelmente você reparou que quando o clima esfria, o ar fica mais seco, a sua pele começa a reclamar, né? E aí vem coceira, muitas vezes, irritação, escamação. E elas insistem, aparecem nessa época. Esses sintomas podem ser, sim, gente, sinal de psoríase, que é uma doença crônica, mas não contagiosa, que tende a se agravar no inverno por causa da redução da exposição solar, do tempo seco e das temperaturas mais baixas, tá? Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela afeta cerca de 2% da população e pode causar desconforto físico e psicológico. Então, nos casos mais graves, já temos novas terapias e a gente vai aprender tudo sobre esses tratamentos com ele, que entende muito do assunto e que traz pra gente todas as novidades, o dermatologista Dr. Gustavo Novaes. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco. Tudo bem? Tudo bem. E vamos lá para a gente tentar entender. A gente vai falar especialmente sobre psoríase, mas como é difícil da gente fazer o diagnóstico ou falar para as pessoas que estão em casa que o que elas estão sentindo é psoríase, queria abrir só um pouquinho o leque para a gente falar antes das doenças que podem dar essas sensações de irritabilidade, coceira, às vezes escamação. Perfeito, Cláudia. É bastante importante o tema. Sabia que mais ou menos 5 milhões de brasileiros sofrem com a psoríase, né, que é uma doença crônica, como você comentou. E agora, nesse período de inverno, a gente tem outras condições que também podem piorar com o ressecamento da pele, como você falou, e às vezes se confundem com a psoríase. Então, o paciente pode ter um eczema, né, que é um tipo de dermatite que ocorre, que piora muito com a pele ressecada, né, e algumas outras alergias da pele também se confundem muito. Então, é importante, muitas vezes, se o paciente estiver sofrendo com lesões na pele, que passe por uma avaliação dermatológica para fazer o diagnóstico correto. Eu percebo que no inverno a minha pele fica mais ressecada e hoje mesmo eu estava tomando banho e estava pensando, eu ando tomando um banho muito quente, estou meio que abusando disso, né? O banho quente pode piorar? Com certeza. Então, o banho quente ele vai remover a camada, a barreira cutânea, que é uma camada de gordura que a gente tem, e ela serve para proteger a pele, tá? Então, quando a gente remove essa camada, a pele fica mais vulnerável. E aí pode piorar condições como dermatites e até a própria psoríase. Ela piora bastante nessa época do ano, ou pode piorar caso o paciente não se previna, né? Agora, eu conheço muitos adultos que não tomam banho muito quente, mas passam bastante sabonete no corpo todo. Quer ver? Esses meninos cheirosos, eu tenho certeza que eles tomam um banhão. Vocês tomam um banho bem tomado? Vai. Com bastante sabonete? Geralmente sim, quando dá tempo. Passa sabonete, faz aquela espuma? Sabonete demais. Bucha, vegetal, não sei se pode. Você usa sabonete, bucha, você sai cheiroso, inteiro cheiroso do banho? Cheirosão, né? Sai cheirosão. Todos três? Tem que ser, tem que ser. Aí a gente conta isso até com prazer, né? Que fala, passo bucha, sabonete cheiroso, sai todo perfumado. Doutor, tá certo isso? Não tá certo, né, Cláudia? Não tá certo. Não acredito. Não. A intenção é boa, mas não é por aí, porque assim, principalmente agora no inverno, então o banho quente, ainda mais com a bucha, a sensação da bucha é boa, né? Tem muitas pacientes que ficam se massageando ali com a bucha e tal, mas está errado isso aí, porque você deixa a pele muito vulnerável, na verdade. Você tira a camada, é uma barreira de lipídios, é uma barreira de gordura que fica na nossa pele, tem a função de proteger a pele, na verdade, de agentes externos. Então, quando você toma um banho muito quente, você resseca, remove essa barreira, e aí sim, algumas condições podem piorar, na verdade. Mas se eu não tomar um banho quente, mas ainda assim tomei um banho morno, me esfrego todo com a bucha, passo sabonete, eu também tô tirando a barreira? Também. Então não tem jeito. Uma vez eu estava conversando isso na minha casa e eu falei, gente, não é para sair ensaboando o corpo todo, eles ficaram tirando o barato da minha cara, falando, ai, que absurdo, claro que tem que passar sabonete no corpo todo, mas agora o médico vai explicar. Tem que passar sabonete no corpo todo dia, todo banho? Não precisa. O principal é a gente ensaboar as áreas de dobra, as áreas que têm maior acúmulo de suor e gordura mesmo, oleosidade, né? Então, axilas, a região genital, região do pescoço. O resto do corpo você pode ir lavando com a própria espuma que vai escorrendo, né? E ainda mais se você for tomar um segundo banho no dia, de repente, for tomar um segundo banho no dia, aí esse banho tem que ser um banho bem rápido, né? Aí realmente não usar quase sabonete, Tá vendo? então tem que ser uma coisa
E eu ando preocupada com as criancinhas, porque eu tenho 2 netinhos pequenininhos e eu vejo ali, tanto a minha filha quanto a minha nora, um capricho, um carinho, e é um tal de ensaboar o neném todo para ficar bem cheiroso. Para os nenéns também isso não é bom? Isso pode ser até pior, na verdade, porque a pele deles é mais sensível, né? Então, sim, tem que ter um cuidado ainda maior com as crianças, os bebês, e principalmente quando sai do banho, é o momento ideal para aplicar um hidratante, tá? Então, para restabelecer essa barreira cutânea. Adultos devem usar que tipo de hidratante nessa época do inverno, nessa época que a pele está coçando, que está descamando? Perfeito. Então, o ideal é evitar aqueles hidratantes com muito cheiro, né? Muito perfume, que muitas pacientes preferem. Mas tem que ter um cheirinho. Não, o ideal é o hidratante dermatologicamente testado e neutro, então com menos perfume, na verdade, tá? Agora, isso a gente está falando de modo geral, tá? E a última pergunta nesse geralzão. É comum a gente, nessa época do ano, em que a pele está mais sensível, mais ressecada, a gente sentir, às vezes, uma certa coceira? Com certeza. E algumas regiões, principalmente, como as costas e as pernas. A gente tem bastante queixa no consultório, pacientes que chegam, a pele toda ressecada e com algum tipo de coceira nessas regiões. E aí a gente vai examinar, é simplesmente um excesso de ressecamento que está causando o problema. Maravilha. Agora vamos então para a psoríase. Qual é a diferença de uma sensação comum a essa época de inverno, comum às peles ressecadas, para a psoríase? Perfeito. Então, é legal a gente definir a psoríase, ela é uma doença inflamatória, é uma inflamação que ocorre na pele, crônica e tem uma origem autoimune, digamos. Então, o próprio corpo causa o processo inflamatório que leva às lesões, tá? E geralmente se manifesta através de manchas ou placas avermelhadas e que têm escamas, elas ficam descamando, né? Pode ter uma coceira muito importante ou uma coceira moderada, pode arder também, né? Então, geralmente percebe-se que essas lesões não vão melhorando e podem até piorar quando a pele vai ficando mais seca. Então, essa época do ano a gente vê muita piora das lesões da psoríase. E não é contagiosa essa doença? Super importante isso, tá? Muitos pacientes têm essa dúvida e as pessoas têm até um certo preconceito. Então, como grande parte das lesões ocorre em áreas expostas, né, que regiões são mais comuns? Então, por exemplo, cotovelos, joelhos, o couro cabeludo, a região lombar, né, as unhas podem ser afetadas também, as palmas e as plantas das mãos. Geralmente são áreas expostas e os pacientes ficam constrangidos, então gera uma questão psicológica importante para o paciente. E é importante divulgar realmente essa questão de que ela não é contagiosa, então não impede que o paciente tenha contato com outras pessoas, né? A psoríase pode ser agravada ou ocasionada por estresse? Sim, tem alguns fatores, além do estresse, tem alguns fatores que podem piorar a psoríase, tá? Então, o estresse é realmente muito importante nesse contexto, a gente percebe que os pacientes passam por um fator estressante e a psoríase piora. Agora, o álcool, o tabagismo, né, a obesidade são fatores também de piora. E algumas medicações também podem piorar a psoríase, tá? Que tipo de medicação pode piorar a psoríase? Existe um grupo de medicação chamado beta-bloqueador, que é utilizado para pressão alta, na verdade, tá? E outras condições cardiovasculares podem piorar se o paciente tem a psoríase e, de repente, tem a prescrição dessa medicação, a psoríase pode piorar. O lítio, que é uma medicação psiquiátrica, e bastante importante são os corticoides sistêmicos, que são as cortisonas. Então, por exemplo, o paciente trava a coluna, tem uma dor nas costas, vai ao pronto-socorro e ele tem a psoríase ou tem uma predisposição, vai ao pronto-socorro, recebe uma injeção de cortisona para melhorar a dor dele. A dor melhora. A psoríase pode até melhorar durante uns dias, mas depois tem um efeito rebote importante. A psoríase piora muito devido ao uso do corticoide sistêmico, tá? Isso muita gente não sabe também. Puxa vida, e a gente vai precisar, então, achar algumas soluções para alguns casos, né? Porque eu fico imaginando um paciente que está com dor e vai tomar um corticoide, ele já está ali com a autoestima dele afetada, porque com dor a gente fica meio para baixo. Aí, de repente, estoura mais psoríase, fica pior ainda. Exato. Uma pessoa que tem uma síndrome bipolar, por exemplo, um transtorno bipolar, um borderline, que precisa tomar lítio, já está também com a autoestima afetada. Sim. E aí a psoríase piora, mas não pode parar a medicação, né? Exato. E por isso é importante o acompanhamento, às vezes, conjunto dos médicos. Então, eles têm que conversar e definir o melhor tratamento para ambas as condições, né? Perfeito. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar sua pergunta aqui. Já o doutor responde, tá bom? Olha que assunto interessante. Já tinham ouvido falar de psoríase, meninos? Super importante esse assunto, né? Trazer aqui pro programa. É importante até para vocês saberem, porque às vezes a gente tem um certo preconceito de falar, a pessoa tá toda descamando ali, aí a pessoa tá cheia de placa.
não é contagioso, não tem problema nenhum. É uma doença autoimune, né? Saber que tem tratamento e tudo mais, trazer essa conscientização é super importante. Perfeito. Em perguntas na tela e o doutor vai responder e tirar as dúvidas de quem está aí sofrendo com problemas na pele. Doutor Gustavo Novaes. A Virlane está perguntando, boa tarde, doutor, sempre descama do lado da minha boca, dos dois lados, e coça de vez em quando. O que passar nesses casos? Ok, isso é uma boa pergunta, é muito comum também. Pode ser causada por ressecamento, tá? Agora, muito frequente, a queilite angular, chamada. É o quê? Chama queilite angular. É muito comum isso. É uma inflamação que ocorre nos cantos das bocas, no caso da boca, né? Então, ela tem que hidratar bastante, mas se não estiver melhorando, o ideal é procurar um dermatologista para ele poder fazer o diagnóstico certinho e indicar a melhor medicação para ela. Mas o hidratante labial, né, já seria interessante que ela pudesse aplicar na região. Essa região é sensível, né? É bastante. Eu percebo isso porque, muito eventualmente, se eu aplico um ácido, é o lugar onde mais fica ressecado, é aqui, nesses dois ladinhos, né? Aqui também, Aí pertinho também. do nariz. Então tem que tomar bastante cuidado. Na dúvida, o dermatologista entende do assunto, né? Ó, Driele Santana, LED vermelho e azul pode ajudar na psoríase? Bom, depende bastante do caso, do tipo da psoríase, tá? Mas, assim, o ideal, na verdade, não é algo que a gente costume prescrever, tá? No consultório. Então, a gente sempre entra inicialmente com cremes à base de corticoide. Então, como eu falei do corticoide antes, não quero que fique uma mensagem aqui dizendo que o corticoide é ruim para a psoríase. Não, o sistêmico, ou seja, o injetável e o oral. Porém, os cremes à base de corticoide, geralmente para lesões que não são muito extensas, seria a primeira via de tratamento para esses casos, tá? E são esses corticoides que a gente encontra na farmácia? Tem vários, né? A betametasona, a mometasona, né? Então tem várias, tem marcas diferentes. Mas é importante a avaliação porque esses corticoides, mesmo em creme, eles têm potências diferentes. Então, para o rosto, por exemplo, a gente tem que evitar aqueles que são mais intensos, mais fortes, né? E tem que ter uma orientação do dermatologista também por quanto tempo o paciente pode usar essas medicações. A próxima é da Claudete Oliveira. O que é descamação no couro cabeludo? Descamação no couro cabeludo. Essa é uma ótima pergunta também, porque aí existe até uma confusão entre a psoríase e a dermatite seborreica. A dermatite seborreica é a caspa, então os pacientes podem achar, eu tenho caspa, mas às vezes pode ser que ele tenha uma psoríase, na verdade, tá? Então o dermatologista pode ajudar no diagnóstico entre as duas condições, mas digamos que essas duas são as causas mais comuns de descamação no couro cabeludo, a dermatite seborreica e a psoríase. Agora, se for psoríase, tem cura? A gente não fala em cura, Cláudia, mas a gente fala em controle, tá? Então, sim, hoje a gente tem uma gama muito grande de medicações e tratamentos para psoríase e a gente consegue controlar o quadro. Geralmente a gente controla de uma forma bem satisfatória. Quem tem, por exemplo, psoríase no couro cabeludo, tem uma descamação e trata, é possível que vá ter em outras regiões do corpo ou não? Pode ser que fique só ali? É possível que sim, se manifeste em outras regiões, né? Especialmente, como a gente comentou aqui, se houverem outros fatores que possam causar piora da psoríase. Então, como o estresse, por exemplo. Então, os pacientes às vezes podem ter uma psoríase localizada, mas ele, de repente passou por um período de estresse, ou teve uma piora do diabetes, ou fez uso de uma medicação que não seja adequada, né? Exato. Aí você pode começar a ter a psoríase em outras partes do corpo. Perfeito. Obrigada, Claudete, pela sua pergunta. A próxima pergunta já vai para a tela, é da Simone Vieira. Boa tarde, doutora e Cláudia. Dermatite seborreica tem alguma relação com psoríase? Como eu expliquei, na verdade é mais um fator de confusão. Então, os pacientes às vezes podem ter um quadro de dermatite seborreica tão intenso que pode ficar confuso na hora de fazer o diagnóstico, tá? Então, é mais nessa questão. Não que a dermatite seborreica possa virar a psoríase e a psoríase virar a dermatite seborreica. Agora, a gente brincou com os meninos que tomam um banho bem caprichado, que não é para tomar, cheio de bucha e sabonete pelo corpo todo. Mas aí eu tô pensando, a gente tá falando de dermatite seborreica, de psoríase no couro cabeludo. E no cabelo, a gente pode e deve lavar o cabelo todos os dias usando bastante shampoo? Sim, podemos lavar o cabelo todos os dias, tá? Então tem muita gente que às vezes, eu tenho pacientes que às vezes chegam, tá caindo o meu cabelo, então eu tô lavando menos, porque toda vez que eu vou lavar, ele cai. Então assim, não precisa deixar de lavar o cabelo, tá?
Uma vez ao dia é suficiente, ou pode lavar dia sim, dia não, depende um pouquinho até do grau de oleosidade da raiz do cabelo, porque se o paciente tem uma tendência à própria dermatite seborreica, que é uma condição que deixa o couro cabeludo mais oleoso, seria interessante que lavasse uma frequência maior, tá? Agora, se o cabelo não é muito oleoso, é um pouco mais seco, pode lavar, por exemplo, dias alternados, né? Então pode reduzir a frequência. Pode reduzir a frequência, também não é danoso para o cabelo? Não, não. Perfeito. Vocês lavam o cabelo todo dia ou de vez em quando? Todo dia, né? Essa cabeleira aqui, ó. Os três têm cabelo. Mesmo caindo muito, a gente lava todo O cabelo dia. de vocês cai muito? Meu cai muito. Mas é normal cair cabelo, né, doutor, ou não? Sim, o cabelo ele tem um ciclo de crescimento e tem uma fase de queda, né? Então, sim, ele está sempre caindo. Alguns estudos estimam cerca de até 100 fios por dia você poderia ter caindo e isso ser considerado normal. Tá? Caramba! Então, sim, é bastante. Mas ninguém vai ficar contando. Então, normalmente. Agora eu tô mais tranquilo. Normalmente a gente orienta. É importante que caia e que nasça, né? Exato. Se você sentir que o negócio tá ficando falhado, que o cabelo tá ficando muito fininho, aí é preocupante. Exato, exato. Vamos lá para a próxima pergunta, que é da Cleide. A Cleide diz assim: boa tarde, remover leite e glúten da alimentação pode ajudar na melhora da psoríase? Não, isso não tem relação, a não ser que o paciente tenha uma intolerância, por exemplo. Então, isso teria que ser investigado, mas não tem relação com a psoríase. A alimentação não vai influenciar? Não, a alimentação pode influenciar, mas não no caso não assim, eu não vou pedir para o paciente afastar o leite, isso não é uma orientação habitual, a não ser que o paciente tenha uma intolerância à lactose. E o glúten, que todo mundo fala que é muito inflamatório. Então, se o paciente não tiver uma intolerância, ele não precisaria afastar. Agora, claro, você tem que ter uma alimentação saudável e na psoríase, como outras doenças inflamatórias, o excesso de açúcar, por exemplo, ele pode impactar. Então, sim, a dieta é super importante, tem que ter uma dieta saudável, pode até ter uma conversa com o nutricionista também para avaliar em conjunto. Agora, o ideal é ter uma alimentação com baixa quantidade de glicose, de açúcares, né? Então é isso. Perfeito. Próxima pergunta, vamos lá. Da Adriele de novo. Boa tarde. Remover... essa já foi. Essa já foi. Mudou o nome, mas continua a mesma pergunta. Deixa eu dar um tempinho aqui para a produção. Vamos ouvir mais uma música, então? Já veio a pergunta da Cleide. Então, peraí, vamos lá. Boa tarde. Meus 2 dedões da mão começaram coçando. Eu vou lendo e vou corrigindo aqui. Meus 2 dedões da mão começaram coçando. E tinha tipo uns pontinhos vermelhos. Ao passar do tempo, começaram a descamar e a rachar. Isso pode ser psoríase? É uma possibilidade, Cláudia, pode ser, tá? Mas não dá pra gente definir isso. Pode ser, por exemplo, também uma dermatite de contato. Então ela pode estar manipulando algum produto em casa que pode estar irritando as mãos e os dedos. Então isso é uma causa muito frequente desse tipo de quadro, tá? Agora, sim, se não estiver melhorando com uma hidratação, de repente usar luvas quando for fazer os trabalhos em casa. Então isso pode ajudar, hidratar bastante com hidratante. Se não estiver melhorando, tem que ser avaliado por um dermatologista. Maravilha. Gente, muito obrigada pelas perguntas de vocês. Eu adoro essa interação aqui, faz o programa ficar diferente. A Aurora está dizendo: doutor, percebi que quando como comidas muito gordurosas ou doces, minhas lesões pioram. Existe relação entre a alimentação e a psoríase? Ótima pergunta, e foi o que eu comentei agora há pouco. Então, sim, se você comer doces em excesso, né, gorduras em excesso, então isso estimula o processo inflamatório, que está diretamente relacionado com outras doenças, mas também a psoríase. Maravilha. Isadora Gomes está perguntando: minha filha de 12 anos começou a ter manchas vermelhas nas pernas. Ela sente coceira intensa e fica irritada. É comum psoríase em crianças? Como podemos aliviar o desconforto? Perfeito. Então, é muito mais frequente, no caso da idade dela, uma dermatite, a dermatite atópica, por exemplo, que piora também bastante nessa época do ano com o ressecamento da pele, tá? A psoríase em crianças, ela pode acontecer sim, mas ela é menos comum, muito mais comum nos adultos. Eu já vi criança com essa dermatite atópica atrás do joelho, né? E fica vermelho, elas coçam, ficam desesperadas. O que a mãe pode fazer num caso como esse? Além de levar ao dermatologista, né? Primeira coisa, então, aqueles cuidados com o banho que a gente estava falando aqui. Então, às vezes, a filha pode demorar no banho, tá tomando banho muito quente, usando a bucha, então isso está errado. Então, o banho tem que ser rápido, temperatura da água mais amena, não usar a bucha, saindo do banho, caprichar muito no hidratante. Então, só isso já deve ajudar bastante.
Perfeito. O doutor Gustavo Novaes, ele tá lá no Instagram, DR Gustavo Novaes. Segue lá, acompanha o trabalho dele, porque eu tenho certeza que você vai encontrar aí um bom parceiro para cuidar dessas doenças que precisam de controle, né? Muito obrigado. E aí a gente não pode ser negligente. Então, cola lá, DR Gustavo Novaes, e já marca a sua consulta. E volte outras vezes. Foi um prazer Obrigado. recebê-lo, viu? Obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Ah, só ficou faltando uma coisa aqui para os meus telespectadores mais maduros. O idoso tem a pele muito fininha. Nessa época do ano a situação fica pior? Sim, vai piorar por causa do próprio ressecamento. Então, ele pode ter mais lesões de pele, pode ter uma piora do quadro, de repente, né, um ressecamento muito importante. E que hidratante você recomenda? Como eu falei, o ideal seria aqueles hidratantes sem perfume, né, neutros, dermatologicamente testados. Então, esse seria o ideal. Precisa ter ureia? A ureia, ela tem um poder de hidratação grande, mas ela pode piorar algumas condições se o paciente já tiver uma dermatite ou uma psoríase, por exemplo. Aí até prefiro que não tenha ureia. Tá, então é bom ficar de olho, é bom consultar mesmo para ver que cada caso é um caso. Exato. Muito Tá bom. obrigada, Obrigado doutor. a você.